Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus. Feliz de mais uma vez estar aqui nessa noite. E feliz por te ver também. Você que ainda anda com Bíblia Sagrada, abre ela aí, por favor. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. O livro do Joel fica depois do Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel, capítulo de número 2. Diz assim, eu quero ler a partir do versículo de número 25. Joel 2:25 diz dessa maneira: devolverei tudo que vocês perderam. Quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exército destruíram as colheitas de vocês. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, o seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, e saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Amém? Pode sentar, igreja. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre resignação. Dizem que uma das coisas mais tristes que acontece na vida de um ser humano é quando ele perde o apetite. Uma das coisas mais difíceis na vida de um ser humano é quando ele perde a vontade de comer. Porque é muito bom quando a gente tem apetite e a gente tem comida para comer. Às vezes a gente come até demais. Esses dias eu estive na casa dos meus pais e eu aproveitei a comida da mamãe e comi muito. Cheirinho da comida dela. Ainda faz comida no forno a lenha. Falei, eu vou aproveitar. Vou aproveitar. Ela disse assim, meu filho, você está com fome, né? Falei, porque lá em São Paulo eu não como. Então eu vim comer aqui na casa da mamãe. Eu como bem pouquinho lá. Mas é muito bom quando a gente tem apetite. Eu me lembrei que quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, a minha mãe foi parar em um hospital. Eu era garoto. E a minha mãe ficou ali dentro daquele hospital por pelo menos 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. E nenhum desses dias eu consegui visitá-la, eu não podia entrar na sala. Eu não me lembro deles terem me falado o porquê. Eles disseram, crianças não podem entrar aqui. Quase 3 semanas, e a minha mãe lá. Quando a minha mãe recebeu alta, ela chegou em casa, ela é pequenininha. Imagine, pequenininha e magrinha. Quando eu vi minha mãe, eu comecei a chorar.
depois de 3 semanas mais ou menos, eu via minha mãe diferente. Eu via minha mãe muito magra. E eu disse: mãe, o que aconteceu? Ela me explicou, não me lembro até hoje. Ela pegou uma bactéria e demorou muito para ela ser curada. Então ela chegou em casa e a gente começou a fazer alguma coisa para ela comer. Ela não tinha apetite. A gente fazia o melhor, não eu, né, mas os meus irmãos faziam o melhor para ela, mas ela não comia, não tinha apetite. E ela foi emagrecendo cada vez mais, emagrecendo. E depois de um tempo que os remédios já estavam quase acabando, ela foi melhorando e tendo apetite novamente. Eu vi a minha mãe se desfigurando, perdendo a alegria. Eu vi a minha mãe adoecendo. Eu me lembro que ela disse assim para mim: meu filho, tudo tem um tempo. As coisas vão melhorar, porque Deus cuida de mim. E eu era uma criança, aquilo entrou no meu coração. Mas foram dias muito difíceis para mim. Era minha mãe. E ela ficou muito tempo sem vontade de comer. E eu estava pensando sobre isso ainda no dia de ontem, hoje. Uma pessoa que não tem fome, ela emagrece. Ela adoece. Uma pessoa que não tem vontade de comer, o sorriso dela muda. A voz dela muda. E eu estava pensando, mas o que é que Deus tem a falar ao meu coração para que eu possa transmitir para a igreja? E eu estava orando na madrugada e eu pedi: Senhor, me dá uma direção, eu preciso. E o Senhor me disse: meu filho, muito mais difícil e triste do que uma falta de apetite material pela comida física, é a falta de apetite pelas coisas do reino. Uma pessoa que não tem apetite pelas coisas do céu. Hoje o nosso apetite são por outras coisas. Aliás, o ser humano, ele é tendencioso. Nós somos tendenciosos. A gente perdeu o apetite, aquele desejo, aquela vontade de ir além e de buscar mais e mais o conhecimento de Deus. Perdemos o apetite pela vida. Eu conheço pessoas que perderam o apetite pela vida. Eu tenho falado com algumas pessoas e às vezes eu ouço a minha esposa conversando com pessoas que perderam o apetite pela vida. Elas estão emagrecendo. Seus olhos estão amarelos. O canto do olho, onde deveria ser branquinho, estão amarelos, porque elas estão sofrendo de um certo tipo de inanição espiritual. E eu falo: Deus, ajuda a gente. Ajude a mim, ajude os teus filhos, a tua igreja. Porque muitas das vezes a gente vê um sorriso amarelo, a gente vê um olhar meio que desconfiado. Pessoas que perderam o apetite pela vida, ele perde o prazer de ficar dentro de casa. Já viu aquele garoto que tem mais prazer na rua do que dentro de casa? Ele tem mais prazer no videogame, no celular o tempo todo, do que prazer com a família. Ele não consegue almoçar pelo menos um dia sem o celular ali do lado. Ele perdeu a alegria, ele não tem muita alegria. A mais pura das filosofias dizem que a alegria de um ser humano tem muito a ver com o valor que ela dá para aquela pessoa que está do lado dela. Escute isso. A alegria de um ser humano, a felicidade de uma pessoa está muito atrelada aos valores que ela dá àquela pessoa que acompanha ela. Por exemplo, o pai, a mãe, o marido, a sua esposa.
eu percebo que existe um cansaço que tem tomado conta de muitos de nós. Um cansaço não físico, mas um cansaço existencial. Com certeza as terapias ajudam muito. E às vezes, a minha esposa está aqui, ela é da área. Eu digo, é bom fazer terapia, que façam mesmo. É importante sim. Eu até acredito que esses terapeutas, psicólogos, foram levantados por Deus para ajudar, para socorrer a gente no dia a dia. Mas eu creio que a terapia trata não a causa, mas o efeito. O problema, na verdade, está na raiz. E a gente não quer aceitar isso. As nossas raízes foram contaminadas por causa da nossa maneira de olhar para a vida. Eu acho que tudo isso pode ser tratado, mas tem que começar das raízes. Eu estava pedindo para Deus, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Tem muita gente que está preso, como um papagaio dentro de uma jaula. Tem muita gente que parece um elefante que foi preso por uma corrente na perna. Aquele elefante que ficou desde bebê, desde jovenzinho, anos e anos, e quando solta a corrente ele não anda, ele fica balançando e não vai. Porque ele não percebe que ele foi livre para andar, para viver uma nova vida. E ele está preso. E isso está acontecendo com muita gente, preso a ressentimentos de amargura, ressentimentos do passado, presos por causa de uma cultura que um dia foi enxertada no coração e na alma dele. Eu vejo pessoas que para servir a Deus, para Ele, parece que virou um tormento. Parece que para ela servir a Deus, ela tem que fazer sacrifícios. Ai, que sacrifício hoje, eu tenho culto de novo. Ai, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. Virou um tormento. Dizem que o primeiro órgão de impacto de uma pessoa ansiosa, demais estressada, se é que eu me lembro bem, é o fígado. Você sabia que o primeiro órgão de impacto na vida de uma pessoa é a igreja? É o primeiro que sofre é a igreja. Quando alguém tem uma crise e ele precisa de fazer algumas podas na vida dele, para poder ajustar as coisas por causa do tempo, do horário, do dinheiro e tudo mais, o primeiro órgão de impacto é a igreja. Ele diz assim, eu vou cortar aqui, Deus conhece meu coração e a gente segue, Ele é meu amigo. Virou um tormento, uma perturbação. E eu percebo que, e não estou falando de você, eu estou falando da igreja, estou falando de nós, eu tenho que olhar primeiro para o meu quintal. Parece que a gente não é mais tocado pela palavra, de verdade, sabe? Parece que para Deus tocar em mim, precisa de vir um vendaval, um vento veementemente impetuoso, forte, barulhento, e tremer toda a casa para eu dizer, Deus visitou a igreja hoje, pastor. É a história daquele irmão que todo dia que o pastor pregava, ele ficava lá na porta e o pastor ia passar e ele dizia, pastor, pegava na mão do pastor, que palavra, que Deus continue te usando, pastor, esse povo aí precisava de ouvir aquilo. Aí no outro dia o pastor pregava, outro domingo, quando ele terminava, o irmão vinha para ele e dizia, pastor, Deus te abençoe, que Deus continue te usando, esse povo precisava de ouvir essa palavra. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o pastor pacientemente. Um dia choveu, caiu pedra, caiu gelo, caiu tudo, só tinha o irmão e o pastor na igreja. Aí o pastor até mudou o texto. Foi lá para Mateus e pegou aquele texto que fala de julgar as pessoas, de apontar o dedo no olho dos outros, mas foi com vontade. Aí quando chegou lá, o irmão pegou na mão dele e disse, pastor, que palavra, pastor. Pena que eles não vieram. Parece que Deus não fala comigo, fala com ela. Viu? A palavra receba, é para você.
Parece que o divino não me toca mais. Pastor, o que tem a ver isso com o texto? Tudo. Porque tem uma leva de gafanhotos que está tomando, roubando aquilo que o povo de Deus tem. Tem uma leva de gafanhoto peregrino, migrador, né, que é o mesmo. Ele vai peregrinando, ele vai andando, e vai destruindo. E vai roçando, e vai cortando, e vai migrando, e vai destruindo. E conforme vai destruindo a lavoura do povo, esse é o texto de Joel, vai destruindo com a alegria deles, com os sonhos deles. Eles esperam algo acontecer, mas não vai acontecer, porque eles são pessoas intocáveis agora. Quando eles começaram com Deus, eles começaram sensíveis. Mas o tempo foi passando. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Olhe para você, para dentro de você e responda para você mesmo. Seja sincero. Você se arrepia? Você sente a presença de Deus? De verdade, quando você canta, quando você ora? Porque o corpo fala. O corpo fala. Você lembra quando você começou a tua caminhada com Deus? Você se arrepiava todo. Quando o irmão começava a orar, você já sentia a presença de Deus. Você dizia, meu Deus, que maravilha esse lugar. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começou a olhar, observar, e você descobriu que aqui não tinha anjos, aqui tem gente, ser humano. Você falou, poxa, eu pensei que tinha anjo lá. Na hora do louvor você cantava, você chorava. E aí o gafanhoto, o peregrino, o devorador, a locusta, não tinha acesso no teu coração, na tua alma. E você estava bem. Você era tocado pelo sagrado. Quando você começou, você dizia assim, meu Deus, que coisa linda te servir, que alegria no meu coração. Eu me lembro que quando eu mergulhei nas águas, o pastor me pegou e me mergulhou, eu não queria sair dali, ele me puxou de volta. E eu saí dali com uma alegria, algo mudou dentro de mim. Eu não consegui um emprego melhor, eu não ganhei mais dinheiro, eu não ganhei nada disso. Mas algo mudou dentro do meu coração. Eu não sei explicar até hoje. Uma alegria tão grande tomou conta da minha alma. Eu estava aqui sentado. A missionária chegou, ela estava no trabalho, ficou fora o dia todo, chegou ali, chegou próximo de mim, me contou algo. Ela só disse algo e aí meu coração de novo explodiu de alegria. Falei, é muita coisa, haja coração. Como pode Deus fazer tanta coisa assim? Deixa eu dizer para você, o que te impede de sentir a presença de Deus e celebrar a vida que Deus te deu? O que é que te impede? O que é que está te prendendo lá no passado ou no presente, ou sei lá? E que te impede de ser feliz de verdade? O que está te impedindo de você soltar o cabo da nau? De você seguir em frente um projeto que um dia Deus confiou em você, entregou na tua mão. O que é que te impede? Um homem, uma pessoa, uma frase? Você é crente, irmão, pelo amor de Deus. Você é de Jesus. A Bíblia diz que quando Moisés viu a presença de Deus, ele se arrepiou todo. A Bíblia diz que o rosto dele acendeu, irmão. Quando ele teve um toque de Deus, ele não ficou frio, congelado. O rosto dele brilhou. Quando Paulo teve um encontro com Deus, ele caiu no chão. Ele quase morreu ali. A presença de Deus na vida daquele homem. Ele sentiu Deus no ser dele, na alma dele. Quando Isaías viu Deus, ele disse, eu vou morrer. Ele se tremeu todo e caiu com o rosto no chão. Um anjo. Presença de um ser ali. Se você soubesse o quanto da presença de Deus que tem dentro deste lugar. Se você soubesse o quanto do agir de Deus que tem num ambiente como esse, no encontro dos irmãos, na comunhão dos santos. Se você soubesse.
2025, para Deus, para a gente sentir a presença de Deus, precisa Deus fazer marabalismos, sabe? Tem que vir anjos, soprar, tem que trazer uma multidão, alguém diferente. O texto diz assim, olha, eu quero devolver para vocês tudo aquilo que o gafanhoto roubou. O desejo do coração de Deus é devolver para vocês a alegria que o gafanhoto cortou. O prazer de viver, o prazer de servir. Não sirvo porque sou obrigado, sirvo porque quero, sirvo porque gosto, sirvo porque amo a Deus. Eu digo como salmista, eu prefiro estar aqui, 1000 vezes aqui. Deus falou ao meu coração, filho, o que a igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a irem com eles para os velórios, e não apenas para os churrascos da vida. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a irem juntas com a gente, para consolar quem chora, porque no dia do churrasco a gente vai mesmo, até eu. Existe uma morbidão no nosso coração. Eu estava escrevendo nessa madrugada, eu gosto muito de escrever. Eu tenho, acho que um calhamaço de papel desse tamanho aqui, mais ou menos, acho que dá uns 6, 7 palmos de altura. De tanto que eu escrevo, anoto, rabisco. Está lá quase estourando o armário, quebrando o armário da parede. No dia que cair, a gente resolve, a gente conversa. Um monte eu já rasguei, tirei, passei pro aparelho, pendrive. O Senhor falou no meu coração, hoje à tarde ainda. Meu filho, existe uma morbidão que tem tomado conta do coração, porque o gafanhoto, migrador, derrubador, triturador, entristecedor, ele está tomando a lavoura, ele está roubando, invadindo a lavoura dos meus filhos. Existe uma falta de apetite pelo sagrado, uma vontade de servir mais. Eu conheço pessoas que perdeu pai, mãe, filho, perdeu casa, perdeu tanta coisa, mas tem um apetite pelo sagrado que não tem tamanho. Eu falo, como é que é possível isso? A falta de apetite traz inanição para a igreja, traz nanismo, uma falta de desejo de crescer, de aprender, de produzir vida na vida de quem está do lado da gente. E Deus disse assim, olha, não era para vocês ficarem assim. Não foi esse o plano que eu projetei para vocês. Eu quero o melhor para a vida de vocês. Eu quero que vocês comam. Eu quero que vocês bebam. Até não querer mais. Eu quero que vocês vivam. E isso não tem a ver só com comida física. Tem a ver com a vida. Eu quero que vocês tenham prazer de viver. Essa morbidão tem feito muita gente parar, congelar no meio do caminho. Essa morbidão tem trazido uma frieza tão grande. Esse frio que está aí, ele é apenas simbólico. Tem gente que não está dentro da casa de Deus. Já foi dito aqui que não é questão de julgar. Jamais eu faria isso. Mas é uma frieza espiritual. E por causa dessa frieza, tem acontecido de muitas pessoas estarem temerosas. E elas estão se escondendo e dizendo, não, agora não, hoje não, depois. Alguns dias atrás alguém me perguntou sobre o trabalho dele, e contou a história e disse, porque é assim, assim, assim. Eu disse, você precisa de mudar. Eu coloquei o dedo na testa dele e disse, você precisa de mudar. Ele disse, eu vou mudar para agradar os outros? De jeito nenhum. Eu disse para ele, sabe por que você não quer mudar? Porque você é discípulo das redes sociais. Elas ensinam isso. Não mude por causa dos outros, para ficar agradando os outros. Eu disse para ele, mude. Eu dei conselho para muitos homens aqui nessa igreja. Eu disse, se você quiser salvar o teu casamento, mude. Mas para agradar os outros, mude. Se não for para agradar, é pelo menos para ter paz dentro de casa. É pelo menos para ter paz no meio da família. É pelo menos para ter paz lá dentro daquela empresa. Mude.
Mude para ter paz no ambiente que você trabalha, que você vive. Mude o teu jeito de ser. Porque senão os gafanhotos, peregrinos, as locustas, o migrador, o destruidor, o cortador, vai continuar roubando a tua alegria, a tua paz. A tua comunhão. Eu disse, é melhor você mudar do que perder a alma. Mude. Porque você mudando, Deus vai cuidar de você, do teu coraçãozinho. Você não pode ser discípulo das redes sociais e ficar vivendo de frasezinhas bonitinhas. Mude para cá, pega a palavra de Deus, porque vale a pena. Mude para não causar divisão no grupo, mude! Mude para não causar divisão dentro de casa. Você que é filho, obedeça o teu pai, muda o teu jeito de ser, para que haja paz dentro da tua casa, que você não seja o culpado da tristeza do coração da tua mãe e do teu pai. Mude! Honre o teu pai, honre a tua mãe, e Deus abençoará a tua casa, e o devorador não terá lugar no meio da tua vida. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Não, a lacusta, o devorador, o destruidor vai roubar tudo que você tem. Eu estou dizendo isso há anos, e aí eu observo, aqueles que ouviram e obedeceram a palavra de Deus, a vida deles está transformada. Irmãos, a palavra de Deus, não é palavra de pastor, porque existe um exército de gafanhoto nesse mundo. Existe um exército de devorador, migrador, destruidor, de locusta, que vai comendo, destruindo o tempo todo. E Deus manda te dizer nessa noite, se você ouvir a voz de Deus, esse gafanhoto não terá acesso na tua vida. Eu não sei se vocês sabem, agora eu trabalho de Uber Moto. Se precisar, liga lá, 2433-5100. Estou brincando, é Uber Moto particular. Todos os dias de manhã, Sérgio, liga a moto. E lá vai o Uber Moto, no gelo. E todo dia que eu vou, pela manhã, eu paro nos faróis. Eu vejo as pessoas, o olhar delas. Eu sou muito observador, eu paro e fico olhando. Eu vejo as pessoas tristes. Elas não só estão cansadas, elas estão tristes. Elas estão angustiadas, elas não têm alegria. Está indo trabalhar, mas a alma está em casa, o coração está em casa. Não quer estar lá, porque lá tem aquela mulher lá, aquela pessoa que eu não suporto aquela pessoa, não suporto. Elas estão cansadas, não só cansadas, mas elas estão angustiadas. E eu gostaria muito de dizer para essas pessoas o que eu tenho para dizer hoje aqui para você. O Senhor disse, ao invés de dizer para elas que você não tem acesso, diga para a igreja que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você não precisa ser escravo de uma situação. Não precisa ser dessa maneira, pode ser diferente. Primeira coisa que Deus me manda te dizer aqui nessa noite, a tua situação pode ser diferente. Ele tem o poder de fazer com que o teu coração encare as coisas de outra maneira. Encarando de outra maneira, haverá saúde na tua alma. Pode ser diferente. Eu estou vendo pessoas que não conseguem reagir. A vida dela está indo de maneira íngreme. A cada dia mais, descendo uma ladeira, indo. Outros, muito sutil. Mas elas não conseguem reagir. Estão resignadas por causa de uma situação. Congelaram os seus sonhos. Abandonaram os sonhos de Deus para a vida delas. E não conseguem ver um futuro que não seja aquele futuro lá. E Deus me manda te dizer, olha, eu tenho algo melhor para a tua vida. Eu tenho algo muito melhor para a tua vida. E esse gafanhoto que está aí, ó, tem um exército de gafanhoto entrando nas casas. Escute o que eu estou te dizendo. Tem um exército de gafanhoto invadindo os lares, tomando conta dos corações, colocando gente na cama. Eles apagam a luz e ficam lá.
Eles dependem do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína. São gafanhotos que estão tomando a mente deles e comendo. Trazendo contendas para dentro do lar. Irritação no meio da família, briga, divisão. Alguns chegaram a dizer para mim, pastor, eu não quero mais, tira o meu nome. Eu não quero mais, eu estou cansada. Eu tenho muita coisa, eu não quero mais. Que é o que o texto diz. O texto nos mostra, se você ler capítulo 1, 2 e 3, você vai ver um povo dizendo, eu não quero mais. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu estou triste, eu estou angustiada. E o profeta está dizendo assim, olha, não é possível que vocês não estejam entendendo, que vocês estejam aceitando isso na vida de vocês. Que o gafanhoto tire a alegria que Deus colocou dentro de vocês. Não é possível que vocês não estão vendo que é o gafanhoto que está trazendo essa contenda para dentro do lar. Essa divisão dentro de casa, esse gasto excessivo, essa comilança excessiva, essa insônia excessiva, essa coisa que não te deixa viver em paz. Você não está percebendo que é o gafanhoto, migrador, devorador, consumidor, destruidor, avassalador? Você não percebe que é ele? E o Senhor está dizendo assim, ó, fala para o meu povo, o profeta Joel, toca a trombeta em Sião. O Senhor disse para mim, meu filho, grita bem alto ali naquele lugar. Fala para o meu povo que eu tenho vida nova para eles. Fala para o meu povo que não deveria ser assim, não era para ser assim. Não pode ser, o texto diz, até quando vocês ficarão dessa maneira? Presos nessa situação, mais um tempo de novo. É por isso que o profeta dos Salmos, ele diz assim, no Salmo de número 55, a Bíblia diz assim, olha, o Senhor não permitirá que o justo, o seu filho, seja abalado. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E esse gafanhoto que está aí, ó, assolando as casas, destruindo, essa locusta que está roubando tudo que as pessoas, famílias têm, ela não terá acesso na sua vida, não terá acesso no seu lar. Lança o teu cuidado ao Senhor. Não era para ser do jeito que está. A tua vida era para estar em outro lugar, em outro ambiente. E Deus me trouxe aqui para dizer, abre os teus olhos. Não é possível que você continue aceitando essa vida. Não aceite. Segunda coisa que eu preciso dizer aqui. Meu horário já está terminando. Mas eu preciso dizer. Você sabia que o maior derrotado não é aquele que perdeu a batalha? Mas aquele que caiu e não consegue se levantar de novo? Isso aqui está acontecendo com o povo. Joel está dizendo, vocês precisam se levantar. Vocês precisam perceber que o devorador, o gafanhoto, o migrador, está destruindo a lavoura de vocês. E o mesmo Deus que vos alerta diz assim, olha, eu quero transformar a vida de vocês. Vocês terão em abundância, diz o Senhor. E vocês voltarão a louvar o meu nome como antes, diz o Senhor. E eu derramarei tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será envergonhado, diz o Senhor. Sabe essa batalha que você lutou e achou que perdeu? Se você se levantar, você tem condições de vencê-la. O texto diz assim, que existe uma promessa de abundância para a igreja. Uma promessa de uma ação divina sobre a vida do povo de Deus. Tem uma praga de gafanhoto que está sobre a terra, destruindo tudo. Mas mesmo em meio a toda essa dificuldade, Deus tem uma promessa para o seu povo. Eu vou repetir isso aqui. Mesmo em meio a tanta luta, tanta escassez, a tanta batalha na vida, Deus tem uma promessa para o seu povo. E o profeta está gritando em Sião, dizendo,
Deus tem uma promessa para o seu povo, e a palavra dele é sim e amém. Você é a nação eleita, sacerdócio real, um povo escolhido por Deus, não para ficar resignado, congelado no tempo, ser escravizado por uma situação, mas é um povo escolhido por Deus, para que anuncie a palavra de Deus, para que seja bênção na vida de outras pessoas. Existe sim uma praga de gafanhoto, só que a gente não vê, a gente acha que não acontece nada não. E Deus está dizendo, você pode se levantar, tem coisas novas sobre a tua vida, você pode ter vida em abundância. E eu falo em todas as áreas hoje à noite, qualquer área que você imaginar e precisar, desde que você creia na palavra, Deus pode te dar vida, e vida com abundância, diz o Senhor. O Senhor diz, grita profeta, ô Joel, toca a trombeta. Tocar a trombeta aqui é o toque do despertamento, é o toque do abre os olhos, se levanta, abre a boca, grita. Deixa eu dizer algo que eu já vou terminar já, eu tenho que terminar. Se os pais não perceberem, será que os filhos vão perceber? Se os pais estão congelados, será que os filhos não estão? O texto diz que a terra secou, a semente apodreceu no celeiro, e o campo se tornou infértil. Mas o povo de Deus tinha uma promessa de Deus sobre a vida deles. E eu quero declarar sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar, ainda que você esteja encalacrado. Eu quero crer por você e declarar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. O Senhor vai mudar o cenário da tua vida, e você vai voltar a sorrir novamente, e o nome do Senhor será glorificado. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, eu quero mudar esse cenário, eu quero transformar a tua vida, eu quero trazer restituição sobre a tua vida, e o tempo que você perdeu, eu quero restituir. O texto diz assim, eu vou devolver tudo que você perdeu, eu vou devolver tudo que roubaram de você. O migrador entrou, tomou o que você tinha, arrancou o que você havia planejado, plantado. E muitas das vezes por causa da teimosia, da insistência. Mas Deus diz assim, ainda assim eu tenho uma promessa sobre a tua vida. O Senhor diz assim, são os meus gafanhotos, e eu tiro a hora que eu quero. Se você se levantar, eu dou uma ordem, do mesmo jeito que ele obedeceu para ir, ele obedece para sair. O texto diz, é o meu exército. É juízo de Deus sobre essa terra, irmão. O Deus do passado é o Deus do presente. Ah não, o Deus do antigo é mais bravo e o do novo. Irmão, conversa para boi dormir, eu não sou boi. É o mesmo Deus que agia lá atrás, age do mesmo jeito. É um Deus de graça e de misericórdia. E eu estou aqui para dizer para você, querido, feliz é aquele que confia na palavra. Feliz é aquele que confia na palavra. E o Senhor manda te dizer, eu quero ver você feliz. Você precisa voltar a celebrar como antes. Você precisa se sentir pertencente. Você precisa romper com os muros, com os bloqueios. Se tiver alguma coisa que está te afastando do plano de Deus para a tua vida, então muda. Eu vou dizer isso, eu termino agora. Muda para a glória de Jesus de Nazaré. Fique de pé, por favor. Missionário Noêmia vai orar. Nós vamos orar pela tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer, olha, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa mais doce. Que as suas palavras dentro de casa sejam mais doces. A sua família, seu marido, a sua esposa. Que você seja uma pessoa realmente do bem. Recipiente da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Vem cá, meu Senhor, pode vir. Feche teus olhos, põe a tua mão no teu coração. O Senhor diz assim, hoje eu tenho boas novas de grande alegria para a minha igreja.
esse gafanhoto não vai roubar mais. Esse migrador não terá mais acesso à tua vida, porque eu sou o Senhor. E a promessa última de Deus para essa igreja, para a nação, para aquela geração e para nós hoje aqui é: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus quer mudar esse cenário, diz o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Deus te abençoe. Aleluia.